formas de chegar ao gol distintas dentro do jogo. E o Atlético tem sofrido muito com isso. Não fez um jogo bom individualmente a equipe do Furacão. A gente teve o David abaixo, teve os extremos abaixo, o Rossetto não ligando contra-ataque. Pode crescer no jogo nesse segundo tempo. Mas foi o Grêmio, com o seu jogo coletivo, que facilitou as coisas e encontrou 3 gols em 10 minutos. Tudo pronto para começar o segundo tempo. A saída vai pertencer ao Atlético Paranaense. Vai mexendo a bola por ali o Pablo, que foi a novidade na escalação. Acertando o seu relógio o Flávio Rodrigues de Souza. Ele autoriza, tem bola rolando, começa o segundo tempo. As duas equipes com as mesmas formações, não é isso, Leonardo Miller e Nadia Mawad? Correto, o Grêmio mesmo do primeiro tempo. O Atlético mexeu, saiu o volante Rossetto com a 20, entrou o meia argentino Lúcio Gonçalves com a 3. Ele que tem 36 anos, é um jogador experiente, era dúvida para essa partida, ficou no banco, estava com dores musculares na coxa, vai para o sacrifício. Muito bem, com isso então mexe o Atlético, Lúcio Gonçalves está em campo, experiente, jogador argentino. Já já o Rafa fala a respeito dessa modificação, né, promovida pelo Eduardo Batista. Quem sobrou foi o Matheus Rossetto. E quem está caído é o Barrios, veja aí, ó. Nossa. E o Wanderson vem com tudo, né, com o rosto na parte de trás da cabeça do Barrios, que foi para o chão. O Wanderson com a cabeça de ferro ali, né? Pouco sentiu perto do que o Barrios está sofrendo nesse momento. A gente já ouviu falar em cabeça dura, mas rosto duro é outra história, né? Eu não quis nem dizer cabeça dura, é cabeça de ferro mesmo, né? E o juiz pediu a entrada da maca. Que foi uma topada daquelas na parte de trás da cabeça do Barrios. Olha o Wanderson. O Wanderson está inteirão ali, né? Por precaução, claro, vai ser atendido do lado de fora. De novo, ó, a imagem ampliada, nossa lupa ali mostrando. Meu Deus, que choque. Dói muito, hein? Rafael Rezende, sobre a modificação, a entrada de Lúcio Gonçalves. Me parece uma intenção do Eduardo Batista de buscar qualidade no passe, né? O Atlético, quando teve a bola, não soube jogar. E aí não tem relação só com a transição, com as poucas opções de passe, tem também com a dificuldade no acerto. O 3-0 é muito pesado, porque foi o primeiro tempo. E a gente está falando de um confronto que ainda tem todo esse segundo tempo pela frente e também o jogo de volta. Talvez eu tivesse escolhido o David e recuado o Rossetto. Aí você teria qualidade na posse com os 3 caras no meio campo, que atuam por dentro. E o Lúcio responsável por rodar essa bola com um pouco mais de qualidade. Acho que o David acrescentou pouco para esconder os espaços, né, tirar os espaços entre linhas da equipe do Grêmio e acrescenta praticamente nada ofensivamente. Mas vamos ver, né, como se acerta agora com o Lúcio flutuando e tentando dar mais qualidade nessa troca de passes. E tanto o Wanderson quanto o Lucas Barrios ainda atendidos. O Wanderson agora retornando. Muito mais rápido, né? Muito mais fácil o atendimento ao Wanderson. O Barrios é que recebeu maiores cuidados e com um corte que sofreu na parte de trás da cabeça, recebeu a bandagem, depois a touquinha. O artilheiro da noite vai voltar já já também para o jogo. Enquanto isso, o Atlético vai rodando bola aqui no campo de ataque. Bom o giro lá na ponta. E a dificuldade que teve o Douglas Coutinho para dominar e avançar, acabou saindo com bola e tudo. Não se esqueça que logo mais tem Copa do Brasil. Na sequência, Palmeiras e Cruzeiro. É o confronto que vai apontar o adversário de Grêmio ou Atlético Paranaense na semifinal. Confronto de 7 títulos de Copa do Brasil. Já já, logo após Grêmio e Atlético, para você aqui no Sport TV. Aí o Ramiro brigando no alto. Segue valendo a jogada. Lúcio Gonçalves entregando no Nicão. Passou ali pelo Cortez. Bola lançada pelo Pablo. Subida do Jonathan aqui na ponta. Consegue o espaço para o cruzamento. O Groy acompanha. Edilson não consegue tocar na bola, mas por último a tentativa do Douglas Coutinho. E o Grêmio tem tiro de meta. Copa do Brasil aqui no Sport TV. No Sport TV 2, Copa Sul-Americana. A partir de 9h30 da noite, direto de Tunja. O Corinthians encara o Patriotas. E você acompanha ao vivo. Olha o detalhe do Lucas Barrios, né? Com a touquinha protegendo então o curativo que foi feito na parte de trás da cabeça do artilheiro gremista. O Grêmio vai repetindo
Mais um resultado sem sofrer gols contra o Atlético Paranaense no ano. A lembrar a vitória do Campeonato Brasileiro no último dia 21 de maio, lá em Curitiba, 2-0, com Luan e Barrios marcando. Dos 5 gols do Grêmio até aqui contra o Atlético, né, nesses 2 jogos, 3 de Lucas Barrios. Atlético que até então não havia sofrido nenhum gol na Copa do Brasil. Eliminou o Santa Cruz nas oitavas de final, empatando no Arruda 0-0 e vencendo em casa por 2-0. Sofreu logo 3 gols que deixam o time nesse prejuízo imenso contra o atual campeão. Não conseguiu completar ali a caneta, né? O jogador do Atlético. Roubo por dentro do Lúcio Gonçalves. Levanta a cabeça. Inverte na esquerda. Aí dominando o Sid Clay. Ele com Nicão. Sid Clay pediu de volta, Nicão avança sozinho. Bola mais atrás. David deixa chegar até o Otávio. Aciona Jonathan. Aí o Pedro Rocha ajudando na marcação. Forçou o erro do Jonathan. Sport TV, somos todos campeões. Vivo o dobro de velocidade. Chegou o 4G+. Aí o Michel, bom o drible no Lúcio Gonçalves. Arthur. Pablo com toda a velocidade ali para tentar diminuir o espaço. Jeromel. Arthur. Consegue girar. Outra vez ele recolhe até Kahneman. 6 minutos do segundo tempo. Até aí o Atlético vai dando espaço, vai dando liberdade para o Grêmio. Ramiro é obrigado a retornar. Michel. Não tem nenhuma pressa o Grêmio, já construiu um ótimo resultado no primeiro tempo. Procura controlar as ações do jogo. Quem precisa sair é o Atlético, né? Quem vai se expor, é claro, é o Atlético, tentando minimizar o problema. E que problema arrumou ao tomar 3-0 na primeira etapa. Vem chegando mais uma vez com o Pablo, entregando para o cruzamento do Nicão. A bola chega no meio. Rebate Michel. Cai nos pés do Pablo. Jeromel é quem dá o bote. Aí vem Jeromel. Outro carrinho limpo ali do capitão gremista. E na sequência, o Ramiro ficou no chão. O torcedor na bronca lá com o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro do jogo. O Nicão já tem cartão amarelo. E o que reclama a torcida é exatamente de um lance mais forte do Nicão com o Ramiro, veja aí, ó. O Nicão vai com o braço ali na altura do rosto do Ramiro, né? E aquilo, Rafael Rezende, ele se expõe, né? Ele se arrisca. Sem dúvida, né? No momento que ele tem o choque e levanta esse braço para usar o cotovelo contra o Ramiro, se tivesse sido observado pela arbitragem, no mínimo seria o segundo amarelo. Certamente pensou que poderia ter sido muito pior ali o Eduardo Batista. Ficou apenas no papo o Flávio Rodrigues de Souza lá com o Nicão. Claro que o torcedor do Grêmio não gostou, né? Vaiou muito a decisão do árbitro de não mostrar o cartão. E o Renato também ficou muito na bronca aqui. Nicão agora vai tocar na bola, vai ser vaiado pelo torcedor. Douglas Coutinho. Na sobra, Jeromel. Só uma observação, eles estão invertidos, né? O Nicão pelo lado esquerdo nesse segundo tempo, o Douglas Coutinho caindo mais pelo lado direito. Quer acompanhar tudo sobre as competições que antecedem a Copa da Rússia? Baixe agora o aplicativo Sport TV Seleções. Vai ser um horror, né, pro Nicão esse segundo tempo. E como curiosidade, nos últimos 2 anos o Grêmio tentou a contratação do Nicão. Que é adversário de novo, né, enfrentando o Grêmio na Copa do Brasil. Erro agora do Wanderson. Pedro Rocha encontrando Lucas Barrios. Aí o Wanderson de novo com o Barrios. Entrada forte do zagueiro do Atlético por cima. Dessa vez, amarelo mostrado pelo árbitro. É o terceiro para um jogador do Atlético. Tá aí o lance, ó.
4 amarelos no jogo. Wanderson acaba de receber o dele. Além do Wanderson, David e Nicão pelo Atlético. Michel foi quem recebeu pelo time gremista. O Grêmio tem falta na intermediária. Aí o detalhe do Wanderson também, né? Com uma proteção ali na altura do supercílio, do olho esquerdo. E o técnico Renato Portaluppi vai beber uma água. Vai esperar pela cobrança da falta. E o Eduardo Batista chamou o Nicão e disse: calma, segura. Precisa chamar a atenção de um ou outro jeito, né? O Eduardo Batista, até para a situação não ficar ainda pior. Oportunidade para Luan. Aí o detalhe do Luan. O árbitro autoriza. Vem levantamento para a área. Barrios subiu. Corta a defesa. Rebote nos pés do Cortez. Ensaia ali uma chegada para a linha de fundo. E o Cortez empurrou o Jonathan. Falta cometida por Bruno Cortez. Jader, a gente viu essa cobrança de falta e amanhã desembarca em Porto Alegre o Micael Arroyo, de 30 anos, equatoriano. Jogou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção do Equador aqui no Brasil, estava na América do México. Chega amanhã em Porto Alegre para fazer exames e deve assinar contrato com o Grêmio. Ele parece, Rafael Rezende, Arroyo. Para mim, futebol é sempre custo-benefício, né? O quanto o Grêmio vai investir na contratação do jogador de seleção equatoriana, com rodagem internacional, passagem pelo futebol mexicano, né? O América do México, enfim. Eu acho que ele pode acrescentar um jogador que tem mobilidade, que se encaixa no estilo de jogo. Seria uma ótima opção o Pedro Rocha, por exemplo, né? Jogando pelo lado. O Grêmio já tem o Everton, já tem o Fernandinho. Encorpa o elenco. Cruzamento lá para dentro da área, Marcelo Groy. É ver o aproveitamento do jogador. Perdão, Leonardo. Vai lá. Não, eu ia complementar, Rafa, que eu esqueci de falar, que eu falei da falta, porque a principal característica dele é cobrar faltas. Bate muito bem na bola. E vai se juntar ao seu compatriota, né, o Miller Bolanhos. Mais uma alternativa que vai ter o técnico Renato, sempre reiterando que para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores especialmente, foram permitidas até 6 alterações, né, em cada um dos elencos. Isso vale para o Grêmio, vale para o Atlético também. Equipes que estão aí disputando a fase de oitavas de final da Libertadores já a partir da próxima semana. Um puxão ali do Luan, derrubando o David. E o Atlético já bateu a falta. Vai se mandando então o Jonathan. Passe no meio na tentativa do Pablo. Jeromel ali disputando com o Lúcio Gonçalves. Pé no alto do argentino. O jogo para mais uma vez. Sport TV, somos todos campeões. Itaú Empresas. Mais tempo para você pensar como dono. E aí o Eduardo chamando o Carlos Alberto. Está conversando com ele já há 32 anos, já defendeu o Grêmio, passou 84 dias pelo Grêmio, 12 jogos, 1 gol. Foi uma passagem de muita polêmica, mas no Atlético conhecido por ter feito o gol da classificação às oitavas de final à Libertadores. Com relação ao Grêmio, foi um pedido do próprio Renato à época, em 2011, né, a contratação do Carlos Alberto. Renato dirigia o Grêmio e solicitou a direção da época que contratasse o jogador. Olha o Luan. Pedro Rocha. Balança para cima do marcador. Pedro Rocha, pé esquerdo. Lucas Barrios. O Everton. Em mais um chute perigoso. Lucas Barrios obrigando o Everton a outra bonita e difícil defesa. Até porque a bola espirrou ali, né? Na perna do Thiago Heleno e sobrou para o Everton. Não era uma defesa simples. Estava completando ali a sua trinca de gols o Lucas Barrios. Essa trinca foi evitada pelo Everton. Ainda hoje tem mais Copa do Brasil para você aqui no Sport TV. Na sequência de Grêmio e Atlético, Palmeiras e Cruzeiro, direto de São Paulo, direto da Arena Palmeiras. 7 títulos da Copa do Brasil em jogo, hein? É clássico do futebol brasileiro, com Odinei Ribeiro, com Wagner Villaron, com André Hernan. Super quarta-feira de Copa do Brasil aqui no Sport TV. Vinha chegando o Grêmio bonito, né? Numa transição, numa tabelinha. A bola foi afastada pela defesa e é o Atlético quem se organiza lá na frente. Aí o Jonathan, combatido pelo Pedro Rocha e também pelo Luan. Os dois morderam e conseguiram roubar. Traz o Grêmio ali, Pedro Rocha. Acha o Luan. O Luan dominou, a bola escapou um pouquinho do controle. Voltou então no Otávio. Até porque se o Luan domina, o Barrios já entrava livre, né? Sem marcação nenhuma. Foi muito bem agora o Thiago Heleno. Nicão. Voltando a jogar aqui no lado dele, né? No lado correto. E tome vaias ao Nicão.
Pressionado pelo Cortez, Kahneman também ajuda. Dividiu ali o argentino. Michel. De graça no Otávio. Pablo. Douglas Coutinho. Nicão. Recebeu, arrumou, chute de canhota. Marcelo Groy. Uma das raríssimas finalizações do Atlético no gol. Isso se não for a primeira dessa forma, né? Tendo um jogador de frente para o gol com a possibilidade do chute. Com a finalização mais limpa, né? Teve a jogada do Pablo no primeiro tempo, já sem ângulo, tentando cavar por cima do Groy. Mas são poucas as finalizações limpas. O Atlético vem de maneira mais agressiva, tentando rivalizar um pouco a posse, marcando mais em cima, né? A saída de bola do Grêmio. Ali o Jeromel, Ramiro. Tá caído ali o Pablo. E só agora o árbitro vai parar, marcando uma falta para o Grêmio. O Atlético mexe. Sai o David, volante, com a 5 para a entrada do meia, Carlos Alberto com a 19. Carlos Alberto, experiente, 32 anos, muita rodagem, faz seu 8º jogo pelo Atlético, convive muito no Atlético com lesões. Aliás, é algo que acompanha o Carlos Alberto já há um bom tempo na carreira, né, Rafa? Falta de sequência, é verdade. Ainda mais aberto, ainda mais agressivo, né? Agora sim sem o David, com um trio de jogadores atuando por dentro que trata bem a bola, mas com certeza também dando mais espaços a esse contra-ataque do Grêmio. O jogo tende a ficar mais aberto até o fim. Nova falta. Falta ali em cima do Arthur. Carlos Alberto acabou de entrar no jogo, já está ali conversando com o Flávio Rodrigues de Souza. A falta foi dele no Ramiro. Luan. Jeromel. Passe no chão ali para Ramiro. Volta no Arthur. Luan. Ramiro. Devolução no Luan. E o juizão deu uma atrapalhada no Pedro Rocha. Já estava pronto para dominar a bola. Só que na frente dele tinha um cara de amarelo. Aí o Arthur. Antecipando-se a Douglas Coutinho. Ramiro. Grêmio procurando aumentar a diferença que já é muito boa. Vence por 3-0 o primeiro confronto. Arthur. Barrios na deixadinha. Faltou a combinação com o Luan. Mas tem Pedro Rocha para de novo recuperar. Se quiser tem o Cortez mais atrás. Aí o Luan entregando para o lateral. Michel. Luan. Jogando de frente para o gol. Pedro Rocha. Aqui no bico da grande área. Tenta escapar do Otávio. Otávio deu o bote. Lúcio Gonçalves foi sair jogando. E a falta do Michel lá no Carlos Alberto. Copa Sul-Americana. Logo mais, a partir de 9h30 da noite, o Corinthians enfrenta a equipe do Patriotas na cidade de Tunja, na Colômbia. Sport TV 2 mostra ao vivo Patriotas e Corinthians, Copa Sul-Americana no Sport TV 2. Volta a cantar o torcedor gremista, comemorando os 3-0 numa grande arrancada do Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Aí o passe do Thiago Heleno, passe que não é legal. Muita dificuldade que tem o Atlético, né, para chegar ali na intermediária de defesa do Grêmio. Arthur, protegeu, Ramiro. Não vai até o Luan. Lúcio Gonçalves. O Michel já se aproximando, o Michel chegou. Jeromel por cima. Arthur. Edilson. Jeromel. E o recuo de bola para Marcelo Groy. Aí a vez do Pablo tentar dar uma encarada, né? Uma dificultada lá no Marcelo Groy. Busca jogo aqui na esquerda com o Cortez. Cortez tomou um rapa do Nicão e agora vai sobrar para o Nicão. Segundo amarelo, cartão vermelho na sequência. O Flávio Rodrigues de Souza está apontando exatamente pela sequência de faltas, né, do Nicão. Agora não teve a vida aliviada, está expulso o Nicão. O que era ruim fica pior para o Atlético. Aí o lance da falta. Um rapa do Nicão no Cortez. E a expulsão do camisa 11. Não, né, Nicão? Não. Vai falar o quê? Até porque não foi a primeira, né? A abraçada lá no Ramiro foi muito pior até. Né? Acabou não sendo observada pela arbitragem. Tava fazendo hora extra em campo.
E acaba prejudicando demais o Atlético, porque jogar em inferioridade numérica contra esse Grêmio ajustado é das piores coisas, né, a se fazer. E agora o Renato Portaluppi fala com o Nicão, pede para ele sair do campo numa boa ali, sem brigar com ninguém. É o artilheiro do Atlético na temporada, tem 5 gols e o Eduardo Batista disse na hora, poxa, eu avisei. A Nádia tinha acabado de falar a respeito, né, dessa chamada do Eduardo Batista no Nicão. Sobre isso, assim, ele ao deu um invés de voto pedir, ele deu um voto de confiança ao jogador, que é importante para a equipe. A gente acabou de citar também o artilheiro na temporada, mas estava passando do ponto dentro do jogo, né? Vamos ver como é que o Grêmio vai explorar, né, a ausência de um jogador do lado do Atlético. Arthur, Ramiro, de novo no Arthur, botando para correr lá o Edilson, né, já se mandando para o ataque. Erro de passe agora do Edilson. Ramiro vai dar o bote. O jogo para, tem falta em cima de Douglas Coutinho. Sport TV, somos todos campeões. Fiat Toro, brutalmente lindo. Amanhã tem mais Copa Sul-Americana para você aqui no Sport TV. Rodada dupla com os times brasileiros em campo. Depois dessa chegada do Atlético aqui com o Jonathan. Boa bola para Carlos Alberto. Protegeu. Tenta escapar da marcação do Arthur. Ainda Carlos Alberto. Recebe Pablo. Abertura para Jonathan. E o cruzamento esbarra ali no Cortez. A partir de 15 para 7 da noite. Ponte Preta e Sol de América do Paraguai. E na sequência, o Fluminense recebe a Universidade Católica do Equador. Os dois jogos ao vivo nesta quinta Sul-Americana para você no Sport TV. Amarelo para Carlos Alberto, hein? E ele mal pisou em campo. Olha o que faz o Carlos Alberto no Pedro Rocha. Carlos Alberto passou a vida inteira dando bênção por aí, né? Usando o braço mais alto do que deveria. Fez mais uma agora. Tá bem complicado para o Atlético, né? Bem complicado. Só o Premier tem todos os jogos do Brasileirão. No próximo sábado, Palmeiras e Grêmio, 4 da tarde. Jogo exclusivo Premier. Assine já. Complicado para um lado. Festivo para o outro. É o torcedor gremista que comemora. Grêmio com esse resultado de 3-0 pode perder por até 2 gols de diferença no dia 27 de julho lá em Curitiba. Que mesmo assim vai se classificar para a semifinal. E se passar, terá pela frente ou Palmeiras ou Cruzeiro. Primeiro jogo entre Palmeiras e Cruzeiro você acompanha na sequência, direto de São Paulo. Odinei Ribeiro, Wagner Vilaron, André Hernan, Júlia Guimarães. É o Sport TV escalado também para trazer esse clássico do futebol brasileiro. Aqui o Pedro Rocha. Wanderson protegeu até a saída do Everton. David tentou forçar o passe. Boa antecipação do Edilson. E agora ele se manda da ponta para o meio. Luan recebe de frente para o gol. Ainda Luan. Foi avançando, caiu Luan. Pediu a falta e não levou. Responde o Atlético com Carlos Alberto. Falta do Ramiro. Eu citava da dificuldade do Atlético jogando contra o Grêmio em Porto Alegre. Além da vitória do ano passado de 1-0 que não rendeu a classificação para o Atlético uma vez que foi eliminado nos pênaltis. O Atlético só tem uma única vitória na capital gaúcha, além daquele 1-0. Foi lá em 83 pelo Campeonato Brasileiro. Venceu por 2-1, ainda no Olímpico. Então são 34 anos, né? Quase 34 anos aí com apenas 2 vitórias do Atlético jogando aqui em Porto Alegre contra o Grêmio. A de 83 no Brasileirão e a do ano passado pela Copa do Brasil. Edilson ganhou a dividida. Passe no corredor para o Ramiro. Tem muito tempo para o cruzamento. Thiago Heleno por baixo. Aí o Thiago Heleno. Bola na fogueira lá para Douglas Coutinho. Volta o Grêmio. Luan, Pedro Rocha. A bola sobe. Ele bota no chão. Espera a passagem do Cortez. E aí o Pedro Rocha forçou. Dava pinta de que poderia finalizar, né? Poderia.
a partir do domínio, né? Quando ela subiu, a descida tinha espaço e tempo, né? Para ajustar o corpo e bater, mas bem ou mal não era daquelas finalizações mais simples assim. Se pegasse na veia era o famoso golaço, mas tinha grande chance de pegar mal na bola ali da entrada da área. E o Eduardo Batista reorganizou consideravelmente a equipe, né? Eu citei os jogadores por dentro. O Pablo aparecendo muito pelo canto direito agora, com o Carlos Alberto centralizado lá na frente, né? Como esse último jogador de ataque. Vamos já para 25 minutos, segundo tempo de partida. Ó, o Renato, ó, segue gesticulando bastante, né? Pedindo toda a atenção ali para os seus jogadores. O Grêmio não quer correr riscos, né? Quer sair daqui sem sofrer um único gol. Poder ter toda a tranquilidade para jogar lá em Curitiba. Por outro lado, se vem um Atlético forçando, um Atlético que tem a necessidade de pelo menos buscar um gol, diminuindo aí o seu problema, o seu prejuízo. Mas conta com um jogador a menos a partir da expulsão do Nicão. E já a gente vai repetir a sequência de jogadas que culminaram, né? Com os cartões que ainda resultaram na expulsão do Nicão. Bem forte o Grêmio. Pedro Rocha, passe no corredor. Ramiro recebeu livre, bateu pro gol. Na trave, para fora. Pintou o quarto gol do Grêmio no belo passe de Pedro Rocha para Ramiro. Sem marcação. Chute no cantinho. O Everton já não conseguiria chegar. A trave salvou o Atlético. O que a gente falava do time extremamente exposto. O Carlos Alberto tenta uma jogada individual na intermediária, perde. O Grêmio é muito rápido, né, para encaixar esse contra-ataque. A transição defensiva do Atlético Paranaense não funciona tão bem assim. O Ramiro chega com muita sobra com relação ao Sid Clay, né? O passe vem limpo, a diagonal bonita ali do Pedro Rocha. Por muito pouco, né? Beijou o pé da trave. Beijou o pé da trave. Poesia pura de Rafael Rezende nos 3-0 do Grêmio no lance ali do Ramiro. Ó o Barrios, pelo meio das pernas do Lúcio Gonçalves. Pedro Rocha. Manda pra frente Wanderson. Só tem jogador do Grêmio aqui. Entre eles o Kahneman. Daqui a pouco tem mais Copa do Brasil. Vem aí Palmeiras e Cruzeiro na sequência aqui no Sport TV. No Sport TV 2, 9h30 da noite, Copa Sul-Americana, Patriotas e Corinthians, direto de Tunja, na Colômbia. Noite de muito futebol, noite de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil. Uma super quarta-feira para você nos canais do Sport TV. Aqui o Grêmio vai trocando passes, vai valorizando a bola. Vai deixando o Atlético no desgaste. Olha o Ramiro, já flutuando aqui pelo lado esquerdo. Domina, lançamento lá para dentro da área. Não deu para Lucas Barrios, tirou a defesa. Michel, mata no peito, bota no chão. Curtinho ali no Arthur. Tapinha mais à frente de 3 dedos no Ramiro. Puxa para o pé direito. Luan recebe 3 jogadores contra ele. Luan bateu sobre o gol. Jader, vai ter troca no Grêmio. Vai sair o atacante Pedro Rocha para a entrada do atacante Fernandinho. Aplaudidíssimo Pedro Rocha. Que devolve aí também com aplausos, né, o carinho do torcedor gremista. Sai para a entrada do Fernandinho. E a primeira modificação que faz o Renato. E o crescimento é impressionante. Ele que já foi decisivo, reta final, título de Copa do Brasil ano passado. E como reconhece melhor o que tem que fazer. Não só sem a bola, a gente fala sobre função tática e lembra de recomposição, enfim, mas não é só isso. A movimentação está muito ajustada, né? Como ele reconhece os espaços. O Luan é o mestre das entrelinhas, né? De encontrar o espaço vazio. Mas o Pedro Rocha hoje deu aula também, nesse sentido, de movimentação, de abrir espaços, de dialogar em passe curto. Um baita jogo dele. Arthur. Olha o Edilson. Tá lá liberado. Arthur. O Atlético rodando, o Atlético marcando. Arthur, Ramiro no corta-luz. Edilson na área. Consegue fazer o levantamento. Bola longa. Aí o Pablo cortou contra a própria defesa. Lucas Barrios estava emendando, ensaiando uma bicicleta. Deu uma furada no pneu da bike ali do Barrios. Edilson ganhou a dividida. O passe aqui para Fernandinho. Antes dele, Pablo. E é escanteio o Grêmio. Passa sufoco o Atlético, 29 do segundo tempo. E a arena cada vez
com o volume lá no alto. Escanteio para Luan, buscando a primeira trave. Rebate de cabeça Wanderson. Vai brigar por ela Carlos Alberto. Aí são 3 jogadores do Grêmio, 3 do Atlético. Dá tudo certo para o time gaúcho. Luan tem o rebote. Ajeita. Michel arruma. Pé esquerdo. Tentativa de chute. Estava congestionado. Ó o Barrios, ó. Contra o Everton. Sai com os pés o goleirão. O Everton para lateral. Barrios tem pressa. Edilson. Barrios já procura a bola para dentro da área. E o Edilson forçou o passe. É mais um lateral que vai ter o Grêmio. Aí está Lucas Barrios. 4 gols na Copa do Brasil. É o artilheiro do Grêmio na competição. Edilson. Michel. Recebe Kahneman. Aqui na esquerda, Cortez. E você vê que o Grêmio roda de um lado, roda para o outro, né? Com uma extrema facilidade. O Atlético não consegue apertar. Edilson. Ramiro. Devolução para Jeromel. Lateralmente o passe no Kahneman. Aciona Michel. Luan. Volta aqui para receber, para distribuir, para deixar o Edilson na boa. Escora ali o Edilson. Outro cruzamento na área. Mergulha Thiago Heleno. Novo escanteio Grêmio. Já já tem mais Copa do Brasil. Fique ligado, vem aí Palmeiras e Cruzeiro. Direto de São Paulo, direto da Arena do Palmeiras. Odinei Ribeiro, Wagner Vilaron, André Hernan, Júlia Guimarães. De Palmeiras e Cruzeiro, o adversário do confronto entre Grêmio e Atlético Paranaense na semifinal. Grande quarta-feira de Copa do Brasil para você aqui no Sport TV. 31 do segundo tempo. Escanteio do Luan. Quem tirou foi o Pablo. Cortez. Barrios. Sai da área para buscar o jogo. Cortez. Ramiro. Curtinha no Arthur. Ramiro passou. Arthur abriu. Cortez tem a chance de um novo cruzamento. Desvio do Fernandinho. A bola vai sobrar com o Luan. Posição do Luan é legal, segundo a arbitragem. Domina Luan para enfrentar o Sid Clay. Aí Luan não tem ângulo para o cruzamento. Se desvencilhando ainda Luan. Para um lado, para o outro. Sid Clay à sua frente. Escora, Arthur domina. Bate, tem desvio. Na segunda trave. Barrios para fora. E de novo, o lance do Luan que rendeu aplausos e mais aplausos do torcedor. 11 contra 10. O volume aumenta novamente, né? A situação já é muito confortável. Mas o Grêmio amassando o Atlético Paranaense dentro da sua própria área e cercando pelos lados, continuando a gerar amplitude, a criar pela direita, a criar pela esquerda, enfim. Se aproxima de um quarto gol, né? Que aí sim, é para falar em caixão fechado até em confronto, mesmo faltando ainda o jogo da volta. São raríssimas as reviravoltas em resultados como 4-0. Né? Só no dia 27 de julho, repetindo, o jogo da volta entre as duas equipes, lá na Arena da Baixada. Fernandinho. Olha o Fernandinho, do jeito que ele gosta, né? Também para cima do marcador. Ainda Fernandinho. Dobrou a marcação contra ele. Jonathan vai levando na linha de fundo. Saiu com bola e tudo, Jonathan. Sport TV, somos todos campeões. Hellmann's Original, sabor número 1 do mundo. Experimente. Sol Premier tem todos os jogos do Brasileirão. No próximo domingo, Sport e Atlético Paranaense, 4 da tarde, jogo exclusivo Premier. Assine já. Vimos de novo a pequena lambança promovida pelo Jonathan. E um escanteio que o Grêmio teve de graça, ó. Cobrança fechada, o Everton de soco. Ganhou o Ramiro. Cortez também levando a vantagem na dividida. Carlos Alberto. Girando para cima do Fernandinho. Cortez também aperta. Aí Carlos Alberto. Otávio. O Grêmio morde. O Grêmio marca lá em cima. Jader, dose dupla no Grêmio. Daqui a pouquinho, Everton e Lincoln. Garotos que vão ganhando, né? Sequência, oportunidades nas mãos do Renato. O Renato trata com mais carinho ali o Lincoln, o mais jovem dos dois.
Tá passando instruções então pro camisa 27 que vem a campo junto com o Everton já. Num claro sinal de que o Renato também já pensa na preservação, né? De algumas peças principais. Já sinalizou que vai colocar time alternativo diante do Palmeiras. Tudo isso para que o Grêmio chegue na ponta dos cascos, né? Para o jogo diante do Godoy Cruz na próxima terça-feira. Oitavas de final da Libertadores lá em Mendoza. Aliás, com transmissão do Sport TV, né? Esse jogo na próxima terça-feira. Não dá para ser diferente, né? E cada vez mais se faz necessária aquela discussão, a velha discussão do calendário, né? Que afunila, que não dá espaço para treinamento, que promove para quem é vitorioso na temporada 80 jogos no ano. Não é o ideal, vai ter que ser repensado. A gente está só no primeiro ano, vamos ver a chegada. Cruzamento lá para dentro da área, Michel. É o ano da experimentação desse novo calendário. Matheus Anjos. O Grêmio mexe duplamente, o Atlético também, né? Vai para sua última alteração ali o Eduardo Batista. Ó o Barros, voltando para ajudar. Lance pelo lado esquerdo, outro levantamento, Kahneman num leve desvio. Aí o Carlos Alberto ajeita no Jonathan. Levanta para dentro da área, vem Jeromel, rebateu, Douglas Coutinho, a bola desvia e não chega a sair. Marcelo Groy fica esbravejando ali com a defesa, o Atlético teve a chance para descontar. Não conseguiu. Carlos Alberto. 35 para 36 de jogo. Carlos Alberto. Pablo. Levantamento aqui na segunda trave. Douglas Coutinho. Marcelo Groy toca na bola. Ramiro para o alto. Só que o Bandeira já havia marcado o tiro de meta. Vamos então às modificações no Grêmio. Leonardo Miller. O Lincoln vai entrar no lugar do volante Arthur. Eu não vi a placa ainda para o Everton. Esperar. Vai subir agora, né, a placa. Saiu Barrios. Saiu Barrios. Barrios para entrar Everton. E não poderia deixar de ser também ambos reverenciados pelo torcedor gremista. Vamos embora Arthur e Barrios. Em campo Lincoln 27, Everton camisa 11. Aí o Lucas Barrios. Ovacionado pelo torcedor. O artilheiro do Grêmio na temporada. E agora vem mais correria ainda, né? Para cima da defesa do Atlético. No Atlético saiu o atacante Pablo com a 92, entrou o meia Matheus dos Anjos com a 55. É o jogador mais jovem do elenco, tem 18 anos, formado na base do Atlético. Muito bem. Essa última modificação do Eduardo, entrada do Matheus Anjos em lugar do Pablo. Chegou até a ser especulado para ser o substituto do Lúcio, né? Desde o início. E acaba tendo a oportunidade agora. A Nádia falou sobre isso no nosso pré-jogo. E os últimos minutos do Atlético foram de uma equipe que está tentando reabrir o confronto, né? Ou de pelo menos se aproximar de um jogo de volta com maior possibilidade de classificação. Isso vem de intensidade também, né? A questão do Grêmio ter criado volume, não ter aumentado a vantagem depois do 11 contra 10 e diminuir um pouco o ritmo do jogo. Até a entrada do Lincoln agora, né? Abrindo, tirando o Arthur. Esses últimos minutos aí, 10 minutos, com os acréscimos, enfim, tendem a ser interessantes. E já tem mais. Vem aí Palmeiras e Cruzeiro direto de São Paulo na sequência de Grêmio e Atlético. Fernandinho, Luan, Fernandinho, abre caminho para a tentativa da pancada de canhota, a bola vai para fora. Sport TV, somos todos campeões. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. Fortaleça o Grêmio, seja sócio, acesse sócio.grêmio.net. Jonathan de novo vacilou. Vai precisar rever ali, né? A parte de baixo da chuteira já é a segunda que ele deixa escapar. E ele trocou antes do jogo. É, mas tá ensaboada essa sola da chuteira do Jonathan aí, viu, Nádia? Trocou para uma sola um pouquinho mais alta, de alumínio, mas tá escorregando mesmo já. É, não tá dando boa resposta não pro Jonathan essa chuteira não. Vamos já para 39. Além da Copa do Brasil, além desses dois grandes confrontos que abrem a fase de quartas de final, a partir de 9h30 da noite no Sport TV 2 tem Copa Sul-Americana com Patriotas e Corinthians. O líder do Campeonato Brasileiro na Colômbia, na cidade de Tunja, enfrentando o Patriotas. O Sport TV 2 mostra ao vivo já. Everton na parede, deixando na boa ali para Lincoln.
liberado aqui o Cortez. Toca no meio para Lincoln. Procura jogo lá na direita no Edilson. Tem à frente o Fernandinho. Aí recebe Fernandinho para enfrentar a marcação. De novo, Fernandinho, vem outra paulada para o gol. Bola fica na defesa. Insiste o Grêmio. Edilson, Ramiro. Lincoln, levanta a cabeça. Acha que na esquerda o Cortez. Corre atrás da bola o Atlético. Evidentemente que se desgastando bem mais, né? A partir da expulsão do Nicão. Tá aí o Lincoln. Ramiro. O Grêmio vai encostando. O Grêmio vai construindo a oportunidade para um quarto gol. Luan na frente para o Edilson. Para trás. A bola não é legal. Lincoln já estava pronto ali para concluir. Sai o Atlético. Matheus Anjos no lançamento. Preciso na hora do movimento o Cortez. Atlético que pela Libertadores vai enfrentar o Santos na próxima semana, né? Se eu falei do Grêmio, que tem terça-feira o Godoy Cruz em Mendoza. O Atlético na quarta-feira encara o Santos em Curitiba. E aí se criou um imbróglio para determinar o local do jogo do Atlético. Na Arena da Baixada não pode, porque a Liga Mundial de Voleibol será sediada na casa do Atlético. Se falou no Couto Pereira, tem a possibilidade do Durival de Brito, a casa do Paraná. O Atlético confirmou hoje que o jogo vai ser na Vila Capanema mesmo, Jader. Muito bem. Depois de uma disputa ferrenha com o Curitiba que... entrou até na justiça para tentar jogar no Couto Pereira, mas o Couto Pereira está sendo trocado à grama de inverno. Michel, lançamento no Luan, na boa. Thiago Heleno acompanha. Aí o Luan, deu de biquinho de chuteira para o Michel. A bola deu uma escapada. Olha o Fernandinho. Outra vez rasgando pelo meio da defesa. Passe na frente para Everton, dominou. Gol! Everton pro Grêmio! O quarto gol era até questão de tempo. O Grêmio foi se ajustando, o Grêmio foi se arrumando e foi aniquilando, né, as possibilidades de defesa do Atlético. E evidentemente que o Atlético cansou com um jogador a menos. Você vê que o Fernandinho não teve nenhuma dificuldade para enfiar essa bola para o Everton, que entrou à vontade, livre, ajeitou e depois chutou forte, pé esquerdo. Everton entrou na segunda etapa, deixa o dele e o Grêmio fica muito bem cotado no confronto contra o Atlético. 4-0 no jogo de ida, Rafael Rezende. Pelo que foram as alterações dos dois lados, né? O Renato também modificando, trazendo o Ramiro para dentro, colocando o Luan com liberdade centralizado, Lincoln por um lado, Everton pelo outro. O time extremamente móvel para explorar esse jogador a mais, chegando a um quarto gol a partir de mais uma bola roubada no campo de ataque. O Carlos Alberto de costas permitindo a roubada, né? Não protegendo como deveria, pressionado e gerando esse contra-ataque. Não dá nem para chamar de contra-ataque, né? A roubada no campo de ataque e essa saída rápida com o Fernandinho. Tudo aberto na zaga, claro, o time saía para o campo de ataque e o Grêmio chega a um quarto gol. Eu falei aqui, ou a história do segundo jogo sai muito fora da curva, ou o Grêmio está nas semifinais. Foi o primeiro gol do Everton na Copa do Brasil. Depois do gol, o Renato olhou para o banco de reservas e falou: agora acabou. Enfim, vai respirar aliviado, né, o Renato? 4-0. A margem é considerável, convenhamos. Uma derrota até por 3 gols de diferença serve para o Grêmio no dia 27 de julho. Sport TV, somos todos campeões. Brahma, quando você se sente, isso pede Brahma. E pela Copa Sul-Americana, fim de jogo lá na Argentina, o Defensa e Justiça, né, já tinha aprontado contra o São Paulo. Bate a Chapecoense no jogo de ida, 1-0. Edilson recebeu na diagonal, bateu forte, o Everton espalma. Edilson entrou à vontade, livre, obriga o Everton a uma bela defesa, difícil defesa nesse chute cruzado, potentíssimo do Edilson. Quase o 5º gol. Mais 3 minutos.
Aí ele encarou uma sola do Thiago Heleno ali, né? Canta o torcedor do Grêmio. Está em estado de graça com o time, né? Pelos resultados, pelas campanhas do Grêmio. No Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Uma derrota apenas em 20 jogos em casa. O Grêmio vai chegando à sua 14ª vitória em 20 jogos aqui na Arena em 2017. Jonathan. Escorando ali para Matheus Anjos. Devolução para Carlos Alberto. E o Atlético começando a pensar na sequência. O jogo com o Sport, depois o confronto contra o Santos. Juntando os cacos enquanto o Grêmio parte embalado, né? Especialmente para o jogo da Libertadores, quando aí sim terá força máxima na próxima terça-feira lá em Mendoza. O jogo diante do Godoy Cruz. E não é fácil você, por exemplo, tentar. Improvável. Pode ser. Agora, para virar um 4-0, convenhamos. O Atlético tem um 4-1 virado em 2007. Ajuda na nossa produção. Isso. Eduardo Melido mandou pra gente. Contra o Vitória, né? Perdeu por 4-1 na ida e venceu por 3-0 na volta. Segunda fase da Copa do Brasil. Mas para buscar isso, tem que fazer um golzinho aqui hoje, né? E nas oitavas de 2007, também o Atlético Paranaense havia tomado de 3-1 do Atlético Goianiense. Era até mais fácil, né? Pelo gol marcado fora. Aí precisou de 2 para superar o Xará goiano. Mas nessa circunstância, complicada a vida do Furacão. Vem aí Palmeiras e Cruzeiro. Na sequência de Grêmio e Atlético, mais quartas de final da Copa do Brasil para você aqui no Sport TV. Já estamos nos acréscimos. O jogo vai até 48. Se impõe o Edilson. E olha o fôlego do Edilson, roubou e quase conseguiu levar o time à frente. Thiago Heleno. Já se percebe um Atlético completamente desgastado. Otávio. De lado no Douglas Coutinho. Aí o Lincoln, ó. Lincoln foi agarrado. E o que fica desse jogo? Aquilo que marca os 4-0 e, é claro, projeta a sequência das duas equipes, especialmente pensando aí em Libertadores na semana que vem, Rafael Rezende. O que eu fico imaginando é o que vai ser o confronto de volta dessas equipes. Projetando a Libertadores, com relação ao Atlético Paranaense, tentar ao máximo, né, desvencilhar competições. É pensar, focar dentro de uma outra competição onde a situação ainda está para se definir, é desde o primeiro jogo. É um trabalho de dia a dia, né, de cotidiano, de vestiário ali do Eduardo Batista, de treinamento, enfim. Tentar isolar ao máximo, que é uma atuação decepcionante, mas contra um time que tem jogado um futebol que tem chamado a atenção, né, dentro do futebol brasileiro. E um jogo que se iniciou com uma aplicação, com um desenvolvimento também por parte do Atlético Paranaense, isso foi se perdendo com a supremacia do Grêmio. Luan, bola na frente. Everton. Ramiro. Kahneman. Kahneman com Michel. Abertura lá na direita, mas não há tempo para mais nada. Flávio Rodrigues de Souza encerra o jogo aqui na Arena do Grêmio. Grande resultado do time gaúcho. Faz 4-0. Fica numa situação bastante confortável para decidir no dia 27 de julho. Uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Lucas Barrios marcou a 22 minutos do primeiro tempo. Logo depois, numa tabela entre ele e Pedro Rocha, a bola esbarra no Thiago Heleno e Barrios amplia. Cobrança de escanteio e Kahneman de cabeça faz 3-0. Tudo isso ainda no primeiro tempo, para a alegria do Renato, para a alegria do torcedor. E já agora no final, Fernandinho na assistência para Everton. E o Everton completa o placar. 4 para o Grêmio, 0 o Atlético. O Atlético, para passar, precisa de 5 ou mais gols de diferença. Se fizer 4-0, leva a decisão para os pênaltis. Repetindo, o Grêmio pode perder por até 3 gols de diferença, que avança para a semifinal. Na continuidade, né? Para defender o título de 2016. Jader. Oi, Nádia. Deixa eu chegar aqui no Carlos Alberto, é um dos últimos.